Estamos quase vislumbrando aí a viagem de Paulo de navio, a última viagem que ele vai fazer, uma viagem com bastante aventura, com bastante adrenalina e a forma com que Deus usa ele, né? Ele queria ir até Roma e Deus vai fazer ele fazer essa viagem de graça, né? Algumas vezes acontece isso, né? A gente quer cumprir os propósitos de Deus e algumas vezes fica muito caro. E Deus levou Paulo lá de graça, levou ele preso. Então ele teve que ir de graça para Roma. Então, o ambiente que nós estamos vivendo agora é esse ambiente que Paulo foi lá para Macedônia buscar ofertas. As igrejas souberam de notícias de Jerusalém, dos irmãos de Jerusalém, que eles estavam com dificuldades. Paulo quer ir para Jerusalém. E esses irmãos se propuseram: olha, Paulo, passa aqui, vem, nós queremos ofertar, queremos ajudar esses irmãos judeus, os gentios falando isso. É um negócio assim incrível do que o cristianismo, o evangelho, a graça de Cristo fez no coração daquelas pessoas. Então Paulo vai até a Grécia, depois volta, e quando ele volta, ele passa ali por Troade, nós temos aquela história lá de Eutico, depois ele vai até Mileto. E ele sabia que se ele fosse para Éfeso, saísse um pouco do caminho, assim, a viagem era assim, se ele tivesse essa pontinha que chegasse em Éfeso, ia ser complicado, né? Os irmãos iam querer que ele ficasse mais tempo ali, queriam aproveitar de Paulo, porque Paulo demonstrava, e até no texto de hoje ele vai falar, que ele não veria mais os irmãos, e os irmãos não veriam mais eles. E Paulo já estava com aquela perspectiva de que alguma coisa ia acontecer na vida dele, ele sentia que ele estava sendo quase que, do mesmo jeito que foi Jesus, né? aquele comichão para ir para Jerusalém, aquela inclinação para ir para Jerusalém, e sabendo que Jerusalém a coisa ia ficar feia, ia complicar para a vida dele, para o ministério dele. Então ele sabe que indo para Jerusalém, apesar de ajudar os irmãos cristãos de Jerusalém, isso implicaria em problemas sérios. E é o que vai acontecer, eles vão acusar Paulo, e Paulo vai ser preso, então ele vai apelar para César e vai ser preso lá em Roma. Mas Paulo, sabendo disso, e sabendo que se ele tivesse contato com os irmãos de Éfeso, gastaria tempo, então quando ele chega em Mileto, no caminho ali para Jerusalém, ele pede para que alguém vá chamar os líderes da igreja. Já que ele está com essa cabeça, com essa mentalidade de que as igrejas não vão poder mais contar com a ajuda dele, com o ministério dele, ele sabe que ele precisa ajudar tanto as igrejas, mas com aquelas pessoas que estão ajudando a igreja, que estão ministrando, que estão se colocando nas mãos de Deus para cuidar da igreja. Ele sabe que ele precisa orientar esse pessoal. Porque ministério não é nada romântico, não é um grande empreendimento que você faz, tudo dá certo, e não vai ter nenhum problema, e você não tem que se preocupar com nada. Então, Paulo vai se ocupar, daqui para frente, em se envolver mais fortemente, em comissionar essas pessoas que estão dispostas, que têm mais energia, que têm mais tempo, que podem fazer mais horas extras na vida aí. Paulo percebe que ele já está terminando as horas extras dele, os zangueos dele. Mas antes da gente entrar nisso, a gente precisa falar um pouquinho o que é a igreja. É aquilo que Paulo sempre está pregando. Imaginem uma pessoa, um rei, um homem muito rico, e ele se simpatiza por uma jovem bonita, não importa a origem dela, mas ele é o poderoso, ele é o rico, e ele olha para aquela jovem, ele manda chamar, faz uma proposta de amor, faz uma proposta de casamento, e torna aquela jovem sua noiva. Só que, antes do casamento, ele tem que fazer uma viagem, e ele não sabe quanto tempo ele vai gastar nessa viagem. Então ele comissiona seus empregados, várias pessoas ali do palácio, para cuidarem dessa jovem, porque quando ele voltar, então ele vai ter o casamento e a lua de mel e uma vida de amor, de dedicação para sempre com aquela jovem, com a sua noiva. Então ele deixa muita coisa escrita, muita coisa orientada. A jovem não tem muita experiência, então ele sabe que ele quer deixar ela assim lindíssima, né? Em saúde, em inteligência, em esperteza, que ela saiba cuidar de
tudo aquilo que é do palácio. Então ele dá um monte de orientações dos cuidados. Não somente cuidados para ajudarem a noiva a amadurecer, a aprender muitas coisas, mas também de cuidar da noiva. Tanto no aspecto mental, físico, emocional, para que ela não se preocupe com algumas coisas, protegê-la, para que ela não se afadigue, não canse, para que ela se desenvolva como uma mulher, como uma esposa futura, como a primeira dama do palácio, e também para que eles cuidem dela, no sentido assim de proteger, porque ele é o rei, ela vai ser a futura esposa. Então imagine a quantidade de pessoas que estão que odeiam o rei, todo rei tem os seus inimigos, tanto dentro do palácio como fora do palácio. Então ele vai comissionar todas as pessoas para cuidarem da sua noiva. No começo, então, todos olham a comida na hora certa, olha, o rei pediu isso, pediu aquilo, ou a tal pessoa pode entrar no quarto, outra pessoa não pode entrar. Imaginem a quantidade de regras, de orientações, de exigências que esse rei, e até caprichos do rei, mas ele é rei, ele tem direito. Talvez você pode até pensar, se você for um dos servos, eu faria diferente, mas e daí? Você é servo, o rei é quem manda, é o rei que quer. Ele pode até determinar qual o jeito de pentear, que perfumes, que tipo de água, que produtos que vão ser colocados na água para ela tomar banho. Coisas assim, minúsculas. Então, no começo, tudo perfeito, tudo certinho. Mas o rei começa a demorar. Então, de repente, surge uma pessoa, isso aí é cansativo, vamos fazer de um outro jeito. Vamos experimentar fazer desse jeito? Tal pessoa não pode entrar nos aposentos, mas vamos trazer uma outra pessoa, não tem problema, o rei não vai se preocupar com isso. E aí, aos poucos, vai se introduzindo coisas novas, comidas diferentes, e de repente a vontade do rei já não conta. O que conta é a vontade dos servos. Eles estabeleceram como que deve ser. E se você fosse o rei e chegasse e voltasse? Como você reagiria com aquelas pessoas que acharam que a opinião delas tinha mais valor do que o rei? E não cuidaram da noiva como o rei queria. E, ao mesmo tempo, você, como rei, descobrisse que pessoas arduamente se dedicaram, gastaram a sua vida em cumprir as exigências do rei. Você, como rei, como você lidaria com esse tipo de pessoa? De repente, como rei, você tem lá inimigos. De repente, a sua rainha já está vestindo roupas sensuais, parece mais uma prostituta, uma mulher assim, vulgar, com vestidos, com gostos, com gestos, com preferência. Não, é assim, é a modernidade. Como você, como rei, reagiria? É mais ou menos isso que é o sentimento de Paulo para com Deus e de Deus para com a sua igreja. Paulo está tentando mostrar para nós que o nosso Deus, ele trata a igreja como se fosse a sua noiva, a noiva de Cristo. E aí Paulo ele vai dar alguns conselhos do agente para a gente. Eu comecei a usar esses termos e gostei. Porque a gente começa, e a gente está aqui, né? É uma forma de distinguir alguém que foi alcançado pela graça, creu em Cristo, conhece a vida cristã como nova, descobre a salvação em Cristo, descobre esse amor de Deus derramado em Jesus. Então você é fruto da graça, é fruto da salvação. Mas depois você descobre que você foi salvo para proclamar as virtudes de Deus. Então você é fruto, mas você tem um chamado para ser um agente do reino de Deus. O agente é aquele que faz, é aquele que assume responsabilidades, é aquele que vai buscar em Deus quais os meus talentos, como que Deus quer usar a minha vida para a glória do seu reino.
O fruto, ele simplesmente está, Deus me manda a seiva, me manda água, me manda a chuva. É aquele que só está pedindo, Deus é o mordomo dele. Mas quando você sai de fruto para a gente, você quer descobrir como Deus quer usar a sua vida. Então, por isso que eu coloquei aqui conselhos do agente para a gente, para nós. Algumas vezes essa mensagem, nós podemos, dentro do texto que nós vamos estudar, em Atos 20, versículo 25 a 38, nós pensamos que esse texto só se refere a pastores. Sim, algumas pessoas, elas são chamadas especificamente e se prontificam diante de Deus, com toda a sua vida, com todos os seus recursos, com todo o seu tempo, para estar quase exclusivamente no serviço de Deus. Mas, junto com esse tipo de ministério, nós temos uma camada grande de pessoas. E aqui na igreja nós temos um monte de gente que estão envolvidas nesse campo de batalha, nessa primeira linha, em servir a Deus. E Deus não quer somente esse grupo de pessoas, mas Deus quer que cada um se envolva com isso, em cuidar da noiva. Entenderam? A analogia do rei, da noiva e aquilo que Paulo está falando com a igreja. Então nós vamos descobrir hoje alguns conselhos que Paulo dá para aqueles líderes, os presbíteros, os bispos de Éfeso, mas que esses líderes e bispos de Éfeso deveriam comunicar a todos os agentes da igreja de Éfeso. Começamos como frutos, mas o nosso alvo é nos tornar maduros e sermos agentes do reino de Deus. Então vamos descobrir quais são esses conselhos que Paulo dá para a gente. Versículo 25. Olha só o que Paulo fala. Em primeiro lugar, ele fala que uma das tarefas, como o rei pediu para os seus servos cuidarem da sua esposa, da sua noiva, a mesma forma Paulo fala que Deus deseja que nós cuidemos. Só que aqui acrescenta um detalhe que nos orienta melhor a respeito de como deve ser esse cuidado. Veja só o que Paulo fala. Agora sei. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão aqui? Paulo está ciente da realidade de como que é a trajetória da igreja, da vida dele, e como as coisas vão acontecer. Várias vezes ele vai dizer, sei, agora sei. Isto é, mesmo que algumas vezes são coisas a respeito do futuro, a coisa é tão categórica, porque ele vai trabalhar aqui com a atuação de Satanás e com a atuação do coração humano. Isso é previsível. Satanás, que é inimigo do rei, que é inimigo da noiva de Cristo, ele é previsível. A função dele, o desejo dele é o quê? Destruir, atrapalhar, sujar, manchar, prejudicar. É previsível isso. Mesmo que não tenha nada previsto, nada marcado, quando, a hora, como, isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, o coração humano é enganoso. O coração humano ele é contra Deus, ele é inimigo de Deus, ele também deixa brechas para Satanás atuar através das suas habilidades. Então, juntando o coração humano e a função, a existência de Satanás, nós não precisamos de nenhuma profecia do que vai acontecer, e do que pode acontecer agora, e do que vai acontecer no futuro. Existe uma guerra espiritual a ser travada até a volta de Cristo. Então veja o que Paulo fala, agora sei que nenhum de vocês aqui anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Então Paulo anunciou a respeito de quem Jesus Cristo é, que ele é Deus, que ele é homem, que ele morreu por nossos pecados, que ele ressuscitou e ele voltará. Que somente através da graça, pela fé, nós somos salvos. Que nós pertencemos à igreja, que é o reino de Deus, que glorifica a Deus, que proclama a vontade de Deus, e que um dia Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na terra, eliminando todo o mal. Então, Paulo ensinou tudo isso a respeito. A suficiência de Cristo, a salvação, a segurança, a justificação, a adoção, a santificação, a nossa glorificação, a nossa reconciliação com Deus. Então, Paulo ensinou tudo isso que é necessário para nós entendermos qual é a nossa posição em Cristo e aquilo que Deus deseja de nós como prática no dia a dia.
Então, por isso que Paulo fala, não deixei de anunciar tudo. Então, ninguém vem com uma desculpa. Eu pisei na bola porque Paulo não falou sobre isso. Sabe, muitas vezes isso acontece, né? Acontece alguma coisa assim, é culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa dos irmãos, nunca é da pessoa. É porque alguém não falou, mas a pessoa sempre rejeitou, não ouviu, ou se ouviu, não atentou, mas é sempre a culpa de alguém, a racionalização humana. Então Paulo fala, eu não deixei de ensinar tudo, eu ensinei tudo. Então se alguém tiver alguma dificuldade, já não é minha responsabilidade. Lá em Ezequiel, Deus fala que o atalaia, se ele sabe a respeito de algum perigo e não avisa, Deus vai cobrar de quem? Se o atalaia, o vigia, souber que está vindo o inimigo, que legal, olha, 1, 2, 3, 1000, que legal. E o atalaia fica lá, deixa eu tomar um chimarrão aqui, deixa eu tirar um cochilo aqui. Se acontecer alguma tragédia, porque o atalaia que estava ali, naquela função, não avisou, a culpa será de quem? Aquele sangue daquelas mortes será cobrado de quem? Do atalaia, do vigia. E Paulo está falando assim, eu como atalaia, como vigia, eu fiz tudo o que era necessário. Então não me venham, tanto Deus como vocês não venham cobrar de mim. Que ousadia de Paulo, né? Né, Diri? Eu não consigo falar essas palavras de Paulo. É muita ousadia. É muita coragem. Ele é metido? Ele é orgulhoso? É uma pessoa que tinha uma convicção tão grande, uma paz e uma consciência tão tranquila diante do chamado dele de Deus, que é algo que nos assusta. E ele fala no versículo 28, portanto, já que vocês agora vão cuidar da noiva de Deus, cuidem de si mesmo e do rebanho, isto é, a noiva, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem, de cuidar, de alimentarem, de conduzirem sua igreja, sua noiva, comprada com seu próprio sangue. Gente, não tem... A Bíblia algumas vezes tem alguns locais, alguns textos, alguns bloquinhos, 2, 3 versículos, que os autores, algum autor bíblico, ele condensa ali grandes verdades, mas assim, verdades fantásticas demais. Tem alguns lugares na Bíblia, em Naum, tem um texto lá que fala a respeito de Deus, que é assustador, a quantidade de verdades dos atributos de Deus. E aqui, nesses 2 versículos, 27 e 28, tem tanta coisa aqui. Paulo fala do tudo para ser ensinado. E ele fala assim ele fala a respeito da Trindade aqui. A Trindade está envolvida nesse processo do cuidar da igreja. Você vê Deus, quando se fala isso, se refere ao Deus Pai. Depois você fala que o Espírito Santo colocou bispos, pegou pessoas e capacitou essas pessoas, chamou essas pessoas, despertou no coração dessas pessoas o desejo de cuidar da igreja, da sua noiva. Então, e levou à frente isso. Mesmo que muitas vezes um pastor, um irmão, encoraje outra pessoa para exercer algum ministério, é Deus que está fazendo isso. Tudo é por Ele e para Ele. Algumas vezes nós somos usados para encorajar outras para desenvolverem um ministério. Mas é Deus. Então a ideia aqui é que o Espírito Santo colocou pessoas como bispo, como funções para pastorearem, cuidarem. E aqui ele vai usar a ideia de rebanho. Rebanho é uma palavra coletiva para? É o coletivo de? Ovelha. Olha que Deus fala que nós somos ovelhinhas de Jesus. Daniela não está com cabelo de ovelha, mas ela usa geralmente cabelo de ovelha. Aquele cabelo todo encaracolado. Já viram ovelhinha? É tão bonita. Né? É fofinho, assim, você coloca lá. E a carinha dela é tão dócil. Deus chama. É Deus, não é Paulo. É Deus que está falando. Lá no Antigo Testamento, ele sempre falou que nós somos ovelha, rebanho do seu pastoreio, do seu pasto. É Deus que nos dá esse adjetivo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele
quer que a gente entenda o quanto a gente é burro. Não tem um animal na face da terra que é mais burro que a ovelha. A ovelha não deveria ser chamada burra, é burro. O burro devia ser chamado ovelha e a ovelha devia ser chamada burra. É o único animal que só sobrevive com manuseio humano, não consegue sobreviver sozinha. Ela precisa que o homem cuide dela. Se ela vê um buraco na cerca assim, se uma acha esse buraco, porque ela é cega, ela não enxerga no máximo 5, 6 metros de distância, ela é muito míope. Então, é por isso que ela perde todo o senso de direção e se confunde. Mas se ela está meio pertinho, achou um buraco na cerca, ela vai. E elas andam meio em bando, um meio do lado e um do lado da outra. Então, se uma passou, a outra vai. E se tem um asfalto, uma estrada com vários caminhões passando e buzinando, ela atravessa e vai por suicídio. Ela não tem senso de perigo, por isso que ela cai num buraco e tem que buscar. A única coisa que ela faz é balir. Vai ficar chorando lá. Ela é burra. Ela precisa do ser humano. E uma passou, a outra vai atrás. E de repente, plof, plof, e uma vai atrás da outra. Então, não consegue. Então, é por isso que Deus compara a nós como rebanho. Ela tem uma coisa que os outros animais, a maior parte dos animais são independentes. A ovelha é dependente, tanto do ser humano, mas também ela é dependente da companhia de outras ovelhas. Ela é seguidora. Então, ela tem uma inclinação para seguir. Então, se o lobo, muitas vezes, entra no meio dela, e ela, como ela não enxerga muito bem, o lobo só entra no meio dela e começa a sair. E sabe o que ela faz? Ela confunde que é a ovelha e ela vai atrás. Ela não tem esse senso. Então, quando Deus fala que cuidem de si mesmo e do rebanho, é cuidar desse grupo de pessoas. Deus está nos comparando com isso. Claro que Deus não está falando que a gente é idiota, que a gente tem facilidade de seguir pessoas que são erradas. Claro que Deus não está falando que a gente segue, a gente precisa de cuidados. Não, Deus não está falando. Será? Está falando. É difícil a gente aceitar isso. É difícil a gente receber essa avaliação de Deus. Porque aquilo que existe na ovelha, existe em nós também, um coração orgulhoso, que acha que nós somos autônomos e não precisamos de ninguém e podemos seguir o nosso próprio caminho. Então, aqui, é Deus, é o Espírito Santo que colocou como bispos para pastorear, e essa igreja, o rebanho de Deus, foi comprada pelo sangue de Cristo. Não é que a igreja tem valor em si própria. Mas Deus, mesmo não tendo valor, mesmo sendo essa qualidade, Deus foi lá e comprou. Se nós usarmos essa palavra comprou, significa que Deus adquiriu de quem? Comprou de quem? Hã? Não, Deus não comprou de ninguém. Por isso que essa palavra é errada usar na Bíblia. Que você compra de alguém. Deus não comprou de ninguém. Simplesmente nós estávamos mortos em delitos e pecados. Jesus Cristo não pagou um preço para Satanás. Ele pagou o preço para tirar a ira de Deus sobre a igreja. E ao tirar a ira de Deus, Deus adquiriu para si algo que estava perdido, algo que era inútil, algo que não valia nada. Mas ao adquirir para si, pelo preço do sangue de Jesus, então nós, como igreja, somos o preço do sangue de Jesus. Não é que nós, como pessoas, valemos isso. Nós não valemos nada. Os profetas do Antigo Testamento falam que nós valemos o valor que tem um trapo de imundícia. Sabe o que é o trapo de imundícia? Era um mods usado antigamente. Sabe, absorvente higiênico feminino, que era usado, não absorvente novo, usado. Para que? Quanto vale um absorvente feminino usado? É mais ou menos isso que os profetas comparam ao nosso valor. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos contra Deus, e Deus
Jesus pagou o preço, ele nos adquiriu e nos tornou sua noiva. E o Espírito Santo colocou bispos para cuidar. Agora, antes de cuidar da noiva, qual é o apelo de Paulo? O que é necessário antes de nós cuidarmos da noiva? O que fala o texto aqui, versículo 28? Portanto, cuidem-se de si mesmo. Nós temos algumas pessoas na nossa igreja que trabalham como enfermeiras. A enfermeira, ela não pode chegar assim do jeito que ela vem da rua. Aqui no Japão nós temos muitas regrinhas, e são regras assim inteligentes e boas. E, né, você chega em casa, chega aqui, você deixa o sapato lá, tal. Não é somente questão de costume. Existe uma razão por trás de você não trazer aquilo que você pisou lá fora para dentro desse ambiente que você vai estar descalço. Então a sua casa fica mais limpa, o lugar fica mais limpo, fica mais higiênico. E você vê aqui no Japão, né, desde o o Juninho, que quem trabalha numa empresa com impressão, eu já vi, eles usam um uniforme, acho que vocês não podem sair para fora com aquele uniforme, pode não? Né? É um uniforme interno, para proteger o ambiente. O Tiago, né, trabalha com alimentação. Quem trabalha com alimentação, a exigência é muito grande de você passar por vapor, tal, para que aquilo que você está trazendo de outros ambientes não possam contaminar. Então, esse cuidado com a noiva de Cristo, ela exige, antes de nós manusearmos e estarmos ali, um cuidado de nós mesmos. Então, como igreja e como agentes do cuidado dessa igreja, da noiva de Cristo, Deus quer que a gente tenha cuidado conosco mesmo. Que sejamos higiênicos, que sejamos limpos, para que esse cuidado seja adequado. Que saibamos exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça com a noiva. Já pensou, você acabou de limpar o banheiro lá, tá, mexendo na caca lá, daqui a pouco você vai lá e alisar o cabelo da noiva? Imagine se o rei vê uma coisa dessa. Então, antes da gente trabalhar nessa questão de servir a Deus, há uma exigência pessoal. Há um cuidado pessoal de conhecer a palavra de Deus, de tratar corretamente o que é pecado, o que é vontade, aquilo que Deus exige da gente. Mesmo que a gente fale assim, eu não entendo por quê, mas Deus falou que é assim, tem que ser assim. E quem deve cuidar disso? Quem deve cuidar daquilo? Hoje já está se quebrando muitas regras a respeito de quem deve fazer isso, quem deve fazer aquilo. E os desastres estão por aí. Então, em primeiro lugar, o conselho de Paulo é: cuidem de si mesmo e da igreja. Cuidem corretamente. Em segundo lugar, versículo 29, nós falamos um pouquinho naquela história, é a ideia de vigiar. Não ficar vigiando pelo buraco da fechadura a noiva. Não é isso. É vigiar para que a noiva seja protegida. Então veja só o versículo 29. Sei, novamente Paulo falando, eu sei, não precisa de Deus mandar nenhuma notícia. Por causa da atuação de Satanás, por causa do coração humano, eu sei que depois da minha partida surgirão, isto é, virão de fora, em seu meio, falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Paulo fala, por causa do conhecimento que ele sabe da sociedade, da atuação de Satanás, do coração humano, ele fala que surgirão de fora, para dentro da igreja, lobos ferozes. Eu coloquei aqui, se você está vendo ali, a palavra feroz é a palavra grega barus, que em algumas outras Bíblias você pode conferir na sua aí, que significa cruéis, vorazes, impiedosos. A ideia aqui não é que lobos famintos. A ideia é pessoas que a única satisfação é destruição, é voracidade, cruéis. Tem prazer na morte, na destruição. Normalmente, o pastor, ele cuidava das ovelhas durante o dia. Cuidava do rebanho durante o dia. À noite, ele ia para sua casa, colocava o rebanho no cercado,
E durante a noite, quando o pastor estava dormindo no escuro, de forma sozinha, né, o lobo entrava nesse lugar. E sabe quem o lobo atacava? Aquela ovelha que estava um pouquinho longe, não estava dormindo junto. Geralmente atacava ovelhas que estavam doentes, que estavam machucadas. E normalmente atacavam os filhotes, os novinhos. Ele só ia lá e abocanhava, rasgava, não comia, deixava lá morto. E no outro dia, quando o pastor acordava e ia ver, então o rebanho tinha sido quase totalmente destruído. As promessas para as novas ovelhas estavam sendo destruídas. É interessante que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, né, aqueles pastores que viviam num ambiente muito hostil, de muitos lobos, sabe o que eles faziam? Eles dormiam na porta, na entrada do... Como que é o nome desse lugar? Hã? Não celeiro, tinha um outro nome. Tipo, curral é para vaca, né, para boi, assim, mas... redil, não é redil? Eu não sei. Mas é o cercado que é para as ovelhas. Então, as paredes são altas e o único lugar para se passar era pela porta. Então, o lobo conseguia passar, se movimentar, entrar pela fresta ali. Então, o bom pastor, aquele pastor que sabia do perigo, do ambiente hostil, da quantidade de lobos que estavam ao redor, ele dormia ali. Se o lobo tivesse que passar, ia acordar ele, e ele ia lutar, ele ia dar a sua vida pelas ovelhas. Ele ia lutar. Ele sabia disso. Então, Paulo está falando, olha, do meio de fora virão lobos ferozes, e do meio da própria igreja se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Pessoas que surgirão dentro da igreja com ideias novas, contrário àquilo que é a vontade de Deus, dando sugestões, e pessoas seguindo. Você lembra a ideia de ovelha? Então, qualquer novidade, qualquer coisa que agrade, que atiça o coração, as ovelhas vão seguindo. Oh, tem uma coisa nova aqui. E elas seguem e não percebem que são lobos. Então, por causa disso, no versículo 31, Paulo fala: portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. O que Paulo fez? Muitas vezes chegava um irmão na igreja: Paulo, tem um irmão aqui, me ensinou isso, tal. Irmão, larga a mão, isso não é de Deus. Então Paulo com lá: puxa, mas eu ensinei para vocês. Ah, mas eu achei que era verdade. Eu compartilhei até no Facebook lá. Que parece verdade. É atraente. É sedutor. Fala ao coração. Parece que é racional, que é inteligente. Tem lógica. Mas é um lobo ou um homem tentando afastar e colocando regras para a noiva ser tratada de forma diferente. O único prazer é ter seguidores ou destruir o rebanho de Deus. Nesse slide agora, eu usei o texto de 2 Pedro 2, de Judas 4, do versículo 4 a 19, onde Judas, o irmão de Jesus, fala muito como funciona esses falsos mestres, esses lobos. Eles até se vestem assim como se fossem ovelhas, né? Bonitinho, né? Primeiro, normalmente eles negam a volta de Cristo. Eles ou negam, ou deturpam, ou inventam um monte de coisa, porque é algo futuro, então isso atrai a gente. Nós como crentes deixamos de ler horóscopo, mas a gente tem um comichão. Eu quero saber o que vem amanhã. Então, normalmente, essas pessoas vêm com muito ensinamento sobre como será a volta de Cristo. E, no final, eles estão negando aquela ideia de que Cristo vem para reinar, estabelecer o seu reino, julgar a humanidade. Em segundo lugar, eles trabalham muito com essa questão dos sonhos, de coisas místicas, de visão. Eu tenho uma nova visão, Deus revelou isso para mim, Deus revelou aquilo. Ah, mas pastor, ou reverendo, ou presbítero, ou bispo, ou apóstolo, isso não está na Bíblia, mas Deus falou no meu coração. Então eles se tornam gurus espirituais, e aí rejeitam aquilo que está revelado. Mas pastor, isso não está na Bíblia. Mas irmãos, Deus me revelou. E aí como que você vai falar contra? Se Deus revelou, está revelado.
Então tem muito revelamento por aí. Desprezam a autoridade. Normalmente eles minam a autoridade da igreja, da liderança da igreja e da própria igreja. Eles falam, não, mas esse pessoal não quer o bem. É a mesma estratégia de Satanás lá no Jardim do Éden. Não é bem assim que Deus diz. Eles não querem que você saiba isso. Eles rejeitam Jesus Cristo. Não necessariamente eles deixam de falar ou combatem Jesus, mas eles vão rejeitar alguma coisa que é referente à obra de Jesus, à suficiência de Jesus. Eles vão falar, ó, você precisa ser salvo pela fé em Jesus, mas você precisa fazer mais isso, você precisa passar um óleo aqui, você precisa comprar mezuzá, você precisa comprar isso, comprar aquilo, fazer os 10 passos, alguma outra coisa você tem que fazer para adicionar à obra de Cristo, para você ter aquela bênção. Então é um monte de sugestões que muitas vezes é em nome de Jesus, e gostam de usar o nome de Jesus. Muitas vezes até abusam demais do nome de Jesus. Mas eles negam a suficiência e a autoridade de Jesus. Eles normalmente vivem na imoralidade. Não necessariamente eles vivem assim na devassidão, mas é uma vida sem ética, sem moral. Eles vão fazer de tudo para derrubar algumas pessoas e para levantar o seu reino. Repudiam a conduta e ética cristã, estabelecem um novo comportamento. Algumas vezes se tornam totalmente liberais, vale tudo, mas outras vezes se tornam extremamente legalistas. Tem que usar esse tipo de roupa, tem que usar isso, usar aquilo, falar esse tipo de voz. Então, de repente, a liderança desses seguidores se torna uma militância ungida. Todos são iguaizinhos, falam iguaizinhos, os dedos são tudo iguais, as pronúncias e as práticas. Então, não são pensamentos livres que vêm de conhecimento, mas simplesmente são treinamentos militares que esses líderes, que esses seguidores têm que fazer e cumprir à risca. Então, essa é uma das características que Judas e Pedro falam a respeito dos falsos mestres. Eu queria agora que vocês lessem 4 frases aqui e verificassem se existe alguma dessas frases, se essas frases têm algum erro. Tá? Primeira frase. Deus se manifestou como Pai, depois como Filho e agora como Espírito Santo. Segunda frase. Jesus foi a primeira criação de Deus, por isso ele é o Filho de Deus. Terceira frase. Ninguém será condenado para o inferno, porque Jesus morreu por todos os homens. Quarta frase. Tudo aquilo que declaramos com fé se tornará real em nossas vidas. Tem alguma frase que tem algum erro aqui? Hã? A primeira está errado? Não. A Deus falou que está errado? Por que está errado, a Deus? Eles sempre existiram e sempre estavam juntos, desde a criação ou antes da criação. Eles não se manifestam de forma diferente. Eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem muitas igrejas falando isso, inclusive a Igreja Mundial do Reino de Deus. O apóstolo Boiadeiro. Ele fala que Jesus foi criado por Deus. É a segunda frase. A segunda frase é essa aqui que falou que está errado. Jesus foi a primeira criação de Deus, por isso ele é o Filho de Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus como parte da Trindade, mas ele sempre foi com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não foi uma criação de Deus. Ele é o Filho de Deus porque ele foi gerado desde a eternidade, ele seria aquela pessoa que seria gerado na encarnação. Mas ele sempre existiu, sempre foi com Deus. A testemunha de Jeová fala isso. Então Jesus é um subdeus, por ser a primeira criatura de Deus. Essa é uma heresia. Terceiro, ninguém será condenado para o inferno, porque Jesus morreu por todos os homens. Jesus morreu por todos os homens, é verdade. Mas quem não crê já está condenado. E todos crerão? Não. Então, muitos não crerão. Então, essa é uma doutrina chamada universalismo. 4. Tudo aquilo que declararmos com fé se tornará real em nossas vidas. É verdade? É a teologia da prosperidade.
É a teologia da confissão positiva de Benihim. Isto é, se você tiver fé, isto é, fé na fé. A fé é algo abstrato, é um pensamento positivo, é uma energia que você cria aqui, você fica grávido de uma cadeira e daqui a pouco você dá à luz a uma cadeira, ela se torna real. Então você olha para uma casa e fala assim, em nome de Jesus essa casa vai ser minha. E um dia ela vai ser. Fé é na pessoa de Jesus, é na pessoa de Deus, é naquilo que Ele é. Fé não é algo abstrato, não é uma energia positiva, um exercício mental de yoga, coisa acontece. E isso daqui está, essa tese aqui, está dominando o meio evangélico. Chegando as pessoas falam assim, eu profetizo isso. Como você profetiza? Dando a ideia de que aquilo que eu falar vai se tornar real na sua vida. Se Deus falar para você, avisar a pessoa sobre algum assunto, se isso não for uma coisa necessária, que por causa das Escrituras a pessoa não tem condição, alguma coisa emergencial, se Deus usar você para dar um recado para a pessoa, então isso é Deus usando. Isso pode acontecer. Raramente acontece hoje em dia, porque nós temos a revelação bíblica. Mas se isso acontecer, isso é profecia. Agora, eu profetizar, dando a ideia de que aquilo que eu falo vai se tornar real na sua vida, se isso não acontecer, sabe o que tem que acontecer com você? Ou comigo? Quando um profeta se levantar, falar alguma coisa, isso não acontecer, o que deve acontecer com essa pessoa? Ser apedrejada. Pelo andar da carruagem, não existe pedra suficiente para apedrejar tantos falsos profetas que existem por aí. Em terceiro lugar, essa é um dos versículos mais bonitos. Primeiro é cuidar, segundo é vigiar, em terceiro aqui é entregar. Versículo 32. E agora, eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que Ele separou para si. Isso aqui nos alivia tanto. Porque ao mesmo tempo que nós temos que cuidar da noiva de Cristo, e normalmente são os nossos filhos, são irmãos, são a igreja que nós congregamos, as igrejas que nós temos um vínculo saudável, nós somos mordomos de Deus, e como mordomos, nós devemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, obedecer estritamente do jeito que Ele quer que Ele faça. Então é fazer, não somente o fazer, mas do modo que Deus quer, e quando Deus quer. Mas nós não somos suficientes, não temos controle de produzir a mudança que queremos nas pessoas. Quem é pai já sabe isso. Você ensina, você dá todas as condições, você corrige, você orienta, você pune, mas você não tem a capacidade de mexer lá dentro, no coração. Nós podemos evangelizar, nós podemos ensinar, nós podemos exortar a pessoa, gastar um tempo, gastar a sua vida com a pessoa. E Paulo fala, olha, pode ser que alguns de vocês se percam. Porque nós não temos condições, nós, como seres humanos, como pais, como igreja, como pastores, como líderes, nós não temos condições de mexer, mudar o coração. Então, por isso que nós vamos até um certo ponto, e a partir desse ponto, o que a gente faz? O que Paulo faz? Eu entrego a Deus. Que o coração, ele só pode ser mudado pela pessoa de Deus. E essa mudança, ela pode ocorrer com a mensagem da graça. Tanto a mudança para um crescimento, como a mudança para uma restauração. Eu não consigo restaurar ninguém. Muitas vezes pessoas estão derrubadas, caídas, a palavra de Deus, a graça de Deus, e a pessoa de Deus através de oração, da minha intercessão e da oração da própria pessoa, que está querendo crescer ou que está querendo ser restaurada. Aí há a transformação. Aí há a mudança. Então nós temos que ter essa consciência. Por mais habilidosos, por mais conversa que a gente consiga ter, por mais conhecimento, por mais cursos que a gente tenha feito, por mais preparo que a gente tem, nós só vamos até um certo ponto.
dali para frente, é Deus. É Ele que muda. E Ele tem o tempo dele. Ele tem a forma dele. Ele tem o jeito dele. E aí, nós que estamos servindo a Deus e cuidando da noiva, nós trabalhamos aqui, mas aí fala, Deus, cuida, porque eu não consigo mais nada. Deus, trabalha. Então, o trabalho de intercessão, principalmente de nós, pais, que cuidamos das nossas ovelhinhas, né? Mas parece crioncinhas, né? Vai até um certo ponto. Aí, então, nós temos que trabalhar com a palavra de Deus, com a graça de Deus, para que entre na cabeça dela, e essa palavra que é uma espada de dois gumes, que consegue dividir, e que consegue, em algum momento, fazer efeito na palavra dela, no momento que a pessoa está sozinha, aquilo que você plantou de palavra, a palavra vai ter um efeito, vai mexer, e lá a palavra vai atuar, e aí Deus, pela sua intercessão, em algum momento, Deus vai também atuar, da forma dele, porque Ele sabe. Nós nos enganamos muito com as pessoas. Nós nos enganamos muito com os nossos filhos. Nós nos enganamos muito conosco mesmo. Então, nós precisamos entregar-nos a nós mesmos, à palavra e ao próprio Deus. Então, Paulo, ele falou, eu sou apóstolo, sou chamado, tenho experiência, as pessoas gostam de mim. Você lembra lá em Troade? Ele ficou 12 horas à noite pregando. Olha que cara! E Paulo está falando, eu tenho limite. A mudança verdadeira não vem de mim, vem de Deus e da mensagem de sua graça. Então, nós temos que entregar. Ao cuidar da noiva, Deus, eu estou fazendo o meu papel aqui, mas ela é tua. A mudança, aquilo que é necessário, só provém do Senhor. É o Senhor que faz, é o teu Espírito que consegue fazer isso. Terceiro, em quarto lugar, versículo 33, é o bancar. Veja que Paulo dá o seu testemunho aqui. Jamais cobicei a prata, o ouro, as roupas de alguém. Naquela época as roupas eram muito simples. Era roupa colorida, vermelha, que era dos ricos. O resto era roupa bege, sem graça, né? Então, hoje não, hoje é difícil. Hoje a gente olha cada roupa bonita, né? De marca, né? Ontem a Rosana comprou uma calça lá, estava 900. Como que é o nome da marca, Rosana? Como que é o nome? Hã? Qual o nome da marca que você comprou? É uma marca que no Brasil é uma fortuna. Ela achou por 900 uma calça lá. Está grande, mas ela vai dar um jeito. Tem que aproveitar, né? Então aqui, somente no Japão, até no Brasil, né? Relógio, carro, né? Casa. Então Paulo fala assim, eu não cobicei. Eu jamais cobicei a prata, o ouro, as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos, Paulo está falando, trabalharam para prover as minhas próprias necessidades e as necessidades dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que em receber. Ou em algumas versões, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que Paulo está falando aqui? Na maior parte como ele era um missionário, ele era um missionário pioneiro, ele chegava no lugar, ele fazia tendas, ele ia trabalhar para poder cuidar e ajudar até os companheiros dele. Ele tinha dificuldades físicas, ele tinha dificuldade visual, era um trabalho muito árduo, e mesmo assim ele trabalhava durante o dia e a noite de casa em casa. Então, a partir do momento que aqueles irmãos iam se tornando igreja, Paulo deixava o trabalho e acabavam sustentando, colocando ele numa casa, alimentando ele. E aí, quando Paulo ia para um outro lugar, muitas vezes essa igreja aqui já madura enviava oferta para ele conseguir trabalhar em outros lugares. Em alguns lugares ele quase foi sustentado integralmente, mas por causa do ministério dele era extremamente missionário. Mas ele fala, isso era voluntariamente, eram os irmãos que sentiam que eu podia render mais e podia ter um pouquinho de refrigério, e ele fala que alguns irmãos até alegravam ele, né? Tinha um Onesíforo, que Paulo fala que era uma pessoa que o divertia, talvez era um irmão que chegava lá e ficava contando piada para Paulo, diante de todo aquele sofrimento, o cara se aliviar um pouquinho e rir um pouquinho. Então os irmãos ajudavam Paulo, mas isso era uma coisa voluntária. Ele não obrigava, ele não cobrava cachê, ele não estipulava, olha, para mim aí na cidade é 50 mil ienes.
Ele não falava isso. Ele ia, trabalhava, aí os irmãos entendiam primeiro Paulo bancava o ministério, depois os irmãos bancavam o ministério de Paulo, para Paulo produzir mais no seu ministério. E aqui Paulo, para terminar, ele usa um versículo que Mike Tyson usava muito na sua vida. Melhor dar do que receber. Não tem nenhum lugar da Bíblia onde Jesus falou isso. Mas essa era a filosofia de Jesus. Era o alvo dele. Ele veio dar. E ele se alegrou em dar a sua própria vida. E, para terminar, o último conselho de Paulo, para nós que somos agentes, versículo 36. Quando Paulo terminou de falar, dar esses conselhos, ele ajoelhou-se e orou com eles. Estão conseguindo imaginar esse ambiente? Talvez à beira do mar, embaixo de uma árvore. Esses irmãos estão aqui. Paulo está falando, vocês não me verão mais. Então, dando a ideia, né? Mas por quê? Será que ele vai morrer? Então, aquelas perguntas na cabeça. E aí, depois, Paulo dá esses conselhos. Cuidem da noiva. Cuidem da noiva. O Espírito Santo que levantou vocês para cuidar da noiva. Vai vir falsos mestres de fora. Vai surgir dentro de vocês pessoas maldosas que vão tentar manchar, prejudicar, até matar a noiva, destruir a noiva. Então, depois desses conselhos, Paulo, quando terminou de falar, ajoelhou-se com eles e orou com eles. Versículo 37. Esses homens barbados aqui, todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O termo aqui é que eles se lançaram para cima do pescoço de Paulo. Não foi aquele negócio, não. Os judeus tinham o ósculo santo, os homens se beijavam. Né? Eu acho que os islâmicos também fazem isso. Né? Mas aqui é mais do que um beijo de despedida. Eles, sabe, quase mataram Paulo ali de tanta afeição, de sentimento que eles tinham por esse homem que levou a graça para eles. Então eles se lançaram em abraços e beijos. O que mais os entristeceu aqueles homens, foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles acompanharam até o navio. Eles saíram com Paulo e foram até o navio. E então vem aquela ideia dos filmes que a gente tem, né, de pessoas indo, como muitas vezes as despedidas mais tristes, né, quando aqueles pais, nas guerras mundiais, viam seus filhos indo para a guerra. Era mais ou menos isso aqui. Né? A ideia é que eles sentiram que nunca mais o veriam. Então, tchau, Paulo. Veriam aqui na terra. Veriam nessa vida. Tanto por causa da idade, por causa da situação assim, perigosa que estava acontecendo. Já lá na Macedônia, uns judeus, quando Paulo ia embarcar no navio, Paulo descobriu que eles estavam querendo fazer alguma emboscada, talvez afundar o navio, matar ali, colocar algum assassino no navio para matar Paulo. Mas aqui o que mostra aqui é que, ao cuidar da ovelha, podemos chegar a um ponto de termos que deixar aquele rebanho. E aqui vocês têm uma experiência muito forte, né? Alguns de vocês estão há muito tempo aqui já. Mas a gente sempre está chegando pessoas, e algumas vezes tem pessoas indo. Fabiquedo foi, Emerson foi, Nilson foi, Marquinhos foram, né? Robert, Patrícia, pessoas, Carmen, pessoas queridas. Né? Eu não sei quanto tempo ainda vou ficar aqui, mas Paulo, quando ele saiu, ele entregou o pessoal para Deus, para a palavra de Deus. E há uma necessidade, algumas vezes, de ter que sair, porque Deus nos comissiona para outro lugar. E ao deixar, Paulo deixou saudades. É ruim quando alguma pessoa deixa a igreja e fala, graças a Deus. Quando morre, né? Oh, Senhor, como o Senhor é gracioso para conosco. Então, algumas vezes, nós deixamos aquele convívio do rebanho, daquele cuidado. E como é bom quando a gente vê que, mesmo que
a vida foi meio turbulenta, houve atrito, houve opiniões diferentes, tal, mas na hora da despedida, né, na hora dessa cisão física, há um sentimento de que, puxa, como foi bom estar com você durante esse tempo. Como foi bom compartilhar a vida cristã, o ministério cristão, enquanto você esteve aqui. Então, esse é um conselho, né? Pensa que talvez, por exemplo, a Ederi está chegando agora. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui. A Delcio chegou agora. Que benção tem sido para a nossa igreja. Rafael, né, como é gostoso ver aqui, estar servindo a Deus. Mas o Rafael já tem até mais ou menos uma previsão aí. Né? Então, aonde você estiver, esteja 100%. E não fique preocupado, eu vou sair, aquilo lá vai acabar. Não, muitas vezes a gente sai e Deus levanta pessoas melhores que a gente. Mas ao sair, deixa saudades. Né? Mesmo que muitas vezes houve algum atrito, alguma disputa assim, de opinião, isso faz parte. Muitas vezes Deus quer que aconteça isso para a gente chegar a aprimorar as coisas. Ferro com ferro se afia. Mas marque a sua vida durante todo o tempo, aonde você estiver, esteja 100%, independente que seja aqui, em outra igreja, onde você estiver, esteja 100%. E quando você seja necessária a sua ausência, você deixe saudades, deixe marcas. Tem, que nem citando o Fábio Quedo. O Fábio Quedo, aonde ele passa, ele é de uma quantidade tão grande de igrejas, que ele se sente membro da igreja do Maracanã, se sente membro de uma igreja lá em São Paulo, se sente membro da igreja da Ágape aqui, ele se sente membro lá da igreja de Portugal. Aonde eles estão? Eles estão 100%. E quando eles saem, eles deixam sempre saudades. E não perde o vínculo. Então, procura isso, pensa nisso. Quais os conselhos que nós vimos hoje, que Paulo deu para a gente? Cuidar do rebanho, vigiar para que nenhum mal aconteça ao rebanho, à igreja, à noiva, entregar a noiva ao rebanho, aos cuidados de Deus, da palavra de Deus, bancar, então Deus tem dado recurso para você, tem sustentado você, e Deus quer usar você para bancar o reino de Deus. E deixar, né? Então planeje, viva a vida para que quando você deixe saudades. Só para a gente fazer uma avaliaçãozinha rapidinha, vocês perceberam esses conselhos de Paulo? Principalmente na questão assim, cuidado com os lobos. Vocês acham que esses irmãos aí fizeram um trabalho legal? Os irmãos de Éfeso tiveram cuidado de ficar preocupado, quem é essa pessoa aí? Mesmo que nenhum falso mestre vai chegar na igreja e ele vai chegar assim com um crachá, olha, eu sou falso mestre. Eu sou um herege. Eu sou alguém que veio destruir a igreja. Eu sou um lobo disfarçado. Alguém chega assim? Não. Ele chega com um ar de piedade, um ar de espiritualidade. Ele até nos envergonha, porque parece que ele até anda flutuando, assim, né? De tão espiritual que ele é. Ele vai procurar nos enganar, nos envergonhar. No sentido assim de que é mais espiritual do que todos nós. E daqui a pouco ele fala, Deus tem me falado, Deus tem me falado. Então, ele vai começar a trabalhar com as escrituras de forma diferente. A gente, puxa, eu nunca tinha percebido isso, né? Que coisa. Então, pessoas lá em Éfeso chegaram assim, de fora. E alguns, talvez da própria liderança, se levantaram desse jeito. E vocês acham que os líderes da igreja de Éfeso cuidaram da noiva ou não cuidaram? Fizeram um bom trabalho ou não fizeram? Porque quem é capaz de avaliar e de dizer se eles foram bem ou não é Jesus. Certo? Será que eles fizeram um bom trabalho? Será que eles cuidaram da noiva? Olha só, Daniela, coloca aí o Apocalipse 2. O apóstolo João, em Apocalipse, ele tem uma visão onde Jesus glorificado, manda 7 cartas, uma carta para cada igreja da Ásia. E Jesus, um momento, manda um recado para a igreja de Éfeso, para essa igreja que Paulo deu conselhos aqui. E olha só as palavras de Jesus, do próprio Jesus, que conhece o coração, que conhece motivações, que está ciente de tudo.
Olha só o que Jesus falou. Sei de tudo que você faz para a igreja de Éfeso. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. O que vocês acham que os efésios foram? Foram bons ou não? Qual é a nota que Jesus está dando para eles aqui? De 1 a 10? 10? Uau! Fantástico! Jesus, vocês foram fantásticos. Jesus, eu sei, não me falaram, eu sei, eu vi. Eu olhei. Então Jesus não está falando, eu recebi um e-mail, eu recebi uma notícia. Não, Jesus está falando, eu próprio sei do que vocês fizeram. Mas Jesus tem uma reclamaçãozinha só. Versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou, em outras versões, o primeiro amor, ou o amor que tinha no princípio. O que pode ter acontecido? Eles são seres humanos. Os efésios são pessoas normais, iguais a nós, seres humanos. Mas quando Paulo deu aqueles conselhos para eles, eles absorveram tão forte na vida deles, que falaram, Paulo, nós vamos cumprir isso, nós vamos cumprir. E ao cumprir como seres humanos, eles foram tão fiéis, que se tornaram rígidos demais. Ao longo do tempo, eles se tornaram caxias demais. Se tornaram rigorosos demais. Daqui a pouco, qualquer pessoa que entrava na igreja, se falava uma palavrinha que estava meio errada, não, você está errado, está amarrado, não sei o que lá, tal, você não pode falar isso, que isso é heresia. Então eles atacavam qualquer erro, qualquer coisa que, mas por causa da falta de experiência das pessoas. Então, de repente, ninguém queria orar mais na igreja, porque eu vou orar, e se eu falo alguma coisa errada? Ninguém queria dirigir louvor na igreja, porque tinha medo, porque dá de eu falar na hora, sair uma palavra, sair errado. Percebe o que aconteceu? Eles se tornaram chatos. Então, ao mesmo tempo que a gente deve cuidar da igreja, a gente tem que se esforçar para que esse vínculo que suaviza os relacionamentos e que aceita, de repente, o crescimento de uma pessoa que está começando agora, não perca, que é o amor. Então, equilibrar isso daqui é uma área muito difícil. Muitas vezes, em nome do amor, a gente acaba aceitando tudo. Então, eu não vou falar, que ela está errada porque ela vai ficar triste comigo. Então, eu amo ela, não quero que ela fique triste. Então, eu nunca vou combater o erro dela, daqui a pouco esse erro se alastrou para toda a igreja. Então, equilibrar o amor com a verdade. O que os efésios fizeram, eles valorizaram tanto a verdade, que de repente o amor já não estava, você passava perto das pessoas, eles já estavam um com medo do outro. Se tornaram chatos. Gente, o nosso desafio, e eu falo para mim, eu não queria receber uma reprovação de Jesus, de que eu, não como pastor, mas como pessoa, estou prejudicando o cuidado da noiva de Cristo. Eu jamais queria apresentar diante de Deus uma noiva suja, uma noiva amarrada, uma noiva com os cabelos todos estragados. Que nós, como igreja, a gente pegue esses conselhos de Paulo, de cuidar, vigiar, entregar, bancar, e deixar, para que essa noiva de Cristo seja tão bonita, em que ele fale como ele falou para os Efésios, eu sei o seu esforço, eu sei a sua perseverança, eu sei o quanto você tem lutado dia e noite, mas não somente para o pastor ou para a liderança, mas para todos nós da igreja, todos nós trabalharmos conjuntamente, para que Cristo olhe para nós como igreja e se alegre. Agora, nós nunca vamos chegar a esse ponto do versículo lá de Judas. Daniela, coloca esse versículo. Um dia, Judas escreveu assim, um dia, ele fala o seguinte,
toda a glória seja aquele que é poderoso para guardar a noiva de cair, isto é, da noiva ser prejudicada, e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. O que esse versículo está querendo dizer? Um dia, no arrebatamento, Jesus vai apresentar a sua noiva diante do seu Pai, gloriosa, sem mácula, sem defeito, linda, bonita, mas não que nós conseguimos por nós mesmos transformar a noiva de Cristo desse jeito. É Ele que vai transformar. Nós devemos nos aproximar mais perto daquilo que Ele vai nos transformar, para glorificá-lo. Mas nós nunca vamos conseguir. Porque o pecado ainda habita em nós. Porque há uma luta ainda que tem que ser travada. Porque Satanás está lutando contra nós e existem no nosso coração ainda coisas que não agradam a Deus nesse cuidado da noiva. O que nós não podemos querer e gostar é de viver na lama, viver amarrado, com cabelo sujo, e se alegrar nisso. Mas queremos mutuamente, um irmão com outro irmão, nos esforçarmos, nos encorajarmos para nos tornarmos mais gloriosos possíveis com santidade diante de Deus. Agora, haverá ainda a necessidade de uma grande transformação. O pessoal fala que aqueles minutos que se seguem na casa da noiva, os preparativos finais, parece que não vai dar tempo. É muita bagunça. O cabelo não está pronto. O buquê, sapatos se perdem. A maquiagem não fica boa. Nada. Se você for lá na casa, naquele momento, você fala, pode cancelar o casamento. Aí você sai e vai para a igreja. Meia hora depois se abre a porta. E que coisa linda. Que transformação. Que maravilha. Então agora nós podemos estar vendo sujeira ainda. Nós podemos estar olhando derrotas, olhando manchas, mas Jesus vai apresentar a sua noiva com grande alegria e sem defeito a presença gloriosa de Deus. Alguns conselhos finais para nós, diante dessa mensagem. Não ande sozinho nem no escuro, você é ovelha. É lá que o lobo ataca, o lobo mau pode te pegar. Isso não é a história da Branca de Neve, não, do Chapeuzinho Vermelho. Cuidado, não ande sozinho e principalmente não ande na escuridão da vida. Sempre ande com a palavra como lâmpada para os seus pés e para o seu caminho. A partir do momento que você tira a palavra da sua mente, você começa a viver no escuro. E ao viver no escuro, pessoas vão te elogiar. Vão dizer para você, linda, lindo, bonitão. E aí você vai, puxa, legal. Hoje nas mídias sociais está assim, a pessoa está no pecado e as pessoas estão te elogiando. Verifique sempre se seus dentes e pelos estão crescendo. Eu coloquei umas frases aqui meio estranhas, né? Verifique se seus dentes e pelos estão crescendo. Vocês entenderam, né? Sabe, né? Serra logo, arranca, faz depilação. Porque pode ser que você seja um lobo dentro da igreja. Você desenvolve dependência e humildade para com Deus e sua palavra diariamente. Você gasta um tempo com a palavra para não deixar a sua mente vagar e saber o que Deus quer, como que Ele quer, o que eu devo fazer, quando que eu devo fazer. E ser humilde com a sua palavra, depender da palavra de Deus, né? Quarta frase. O céu não é aqui, portanto, notícias ruins chegarão. O céu não é aqui. Notícias ruins sempre vão chegar em toda a igreja, todo mundo, todo lugar. Notícias ruins chegam. Se você cria dependência e humildade para com Deus e sua palavra, você consegue ficar firme. Você consegue trabalhar com isso. E não despreze a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor nós realizamos de vez em quando. Ela é um momento para a gente avaliar aquilo que Deus fez. Nós fomos comprados pelo sangue do Filho de Deus. Esse é o nosso valor. Ao administrar a igreja, nós estamos administrando aquilo que tem maior valor no universo, que é criado. Deus é maior do que tudo, mas Ele não é criado. Aquilo que é criado, a igreja é a que tem maior valor. A ESICS deve ter, a SICS, né? Deve ter bilhões e bilhões na Bolsa de Valores. A igreja tem maior valor. Tem maior valor que a Coca-Cola. Tem maior valor que a Apple. Nós estamos cuidando desse empreendimento.